Salve, salve galera. Vou fazer só 1 hora porque eu tô tentando chegar numa métrica que eu quero lá no YouTube. Trabalhamos hoje, foi bem. Leandro tá aí daqui a pouquinho, meu conterrâneo aqui. E aí a pergunta é muito simples, né? O que você sabe sobre o comunismo? Queria agradecer a galera que tá indo lá no canal ver o vídeo desmentindo o Brasil Paralesos e chamar a galera para repercutir também, né, a situação agora da homofobia e também debater, discutir um pouco a questão da crise do governo do Tarcísio, que a galera fala que é a crise do quanto pior melhor, e não é verdade. Eu quero muito que o Tarcísio se ferre, mas não quero que o povo de São Paulo se ferre, é uma diferença muito grande, né? E a gente tem que observar muitas vezes isso. Vejam aí. Cara, não sei, mas eu postei a live na íntegra, tá lá. Claro que eu eu preservei a imagem dele e tudo mais. Eu preservei a imagem do moleque e tudo mais, pra não dar BO. Chega de BO, né, gente? Chega desse confusão, dedo e gritaria. Pra que isso? Né? Pra que essa agressividade toda? A gente pode conversar. É isso? O Lula pediu pra galera evitar as brigas agora no final de ano. Primeira vez que eu discordo do presidente, porque eu tô numa semana que daqui a pouco saem os resultados, a avaliação. Sai a avaliação do meu ano todinho, sai daqui a pouco, sai em 2 semanas, 3 semanas estourando, sai o meu resultado da avaliação do meu ano, né? O que é que a gente fez durante o ano aí, e vamos que vamos esperar. Então você que tá aí na live, dedinho na tela e vamos lá. A primeira discussão que eu queria colocar hoje com vocês é isso, né? O que é que a galera vai entender hoje acerca do comunismo, o fantasma do comunismo? Primeira coisa é entender que hoje os comunistas de hoje não são como os comunistas de 1917, 1922, não são como os comunistas de outrora, tá? A primeira coisa que a gente tem que entender é isso. Segundo ponto é o papel da demonização, e essa é a palavra exata, correta, né? Demonizou-se demais o comunismo, tornou-se o comunismo algo voltado. E aí quando a gente coloca isso é meio tenso, porque a gente vê a propaganda teve esse papel, a política partidária. Gente, eu tava tendo agora, eu me encanto cada vez mais quando eu converso com minha esposa a respeito de política. É engraçado. Ela não é ligada, ela não é uma pessoa assim, mas ela é a pessoa mais inteligente para discutir política para quem não é de partido político ou não é de extrema esquerda. Ela vai cirúrgica. Essa galera que tá agora aí, faça um exercício. Quem era o Bolsonaro em 1964? Ele era uma criança, né? Quem era o Mourão nos anos 60, 70? Era um jovem ainda estudando nas escolas militares. Quem era o general Heleno? Era o Munhá, não tô brincando. Quem era essa galera nesse período? Eram velhos, não era uma galera que já estava assim daquele jeito, mas eram adolescentes. E eles cresceram com esses padrões de ordem, tipo eu mando, vocês obedecem, eu mando, vocês obedecem. E a direita brasileira, ela é muito receiosa disso, ela é muito ressentida disso, ela perdeu o direito de mandar. O povo assumiu o direito de mandar, né? Não estou colocando aqui que Lula é o melhor presidente, ele é o presidente do momento. Tanto é que ela disse uma frase que foi interessante, ela estava até concordando ali. Votar em Lula não era um voto no Luiz Inácio Lula da Silva, pernambucano, que concorreu às eleições, não.
Votar em Lula, por incrível que pareça, era um voto pela sobrevivência. O bolsonarismo conseguiu deixar a galera tentando lutar pela sobrevivência. Estamos aí terminando o 11º mês do governo de Lula e os indicadores estão mostrando uma melhoria na qualidade de vida do brasileiro. Eu queria muito mostrar isso para a galera, esses indicadores mostrando a melhoria na qualidade de vida do brasileiro, né? O que é que mudou na vida do brasileiro ao longo desse tempo todo? Mas diz aí, Ogro, o que é que mudou? Vou ser bem sincero. Houve um aumento no consumo de proteína vermelha. Carne bovina, aumentou o consumo. Aí, para ter ideia agora, depois da desoneração também, que essa desoneração que vai acontecer nos setores, aí aqui, fadinha do fogo. A esquerda é fracassada e incapazes. A esquerda é fracassada e incapazes. A esquerda é fracassada e incapaz. Já fez a merda, agora é esperar 4 anos de miséria. Cara, os dados, fadinha do fogo, estão dizendo o contrário, né? Falava-se que ia ter basicamente um PIB pequeno. PIB agora, a produção foi maior, a quantidade de empresas também aumentou. Fala-se tanto, mente-se tanto que fechou empresas, mas a quantidade de empresas aumentou. O empreendedorismo que foi tão falado no governo Bolsonaro, ele começou a existir agora no governo Lula. O que tem gente aqui no Nordeste, eu falo na cidade do Nordeste, que está agora nas praias vendendo, as praias voltaram. Isso não tem a ver com pandemia, não. As praias voltaram aqui no Nordeste, tem movimentação de gente. Tem gente que está alugando seu carrinho pro final de semana para ir para Maragogi, que é uma das cidades mais bonitas do mundo, né? E aqui no meu estado, em Alagoas. Tem gente indo para São Miguel dos Milagres. Esse cara, ele está na informalidade ainda. Mas ele não tinha como fazer isso porque o povo não tinha dinheiro. Agora o povo está começando, inclusive, a fazer isso. O pobre deixou de ser gasto e passou a ser investimento. Aí, olha o que o cara diz. O mercado diz a verdade. Diz a verdade mesmo. Eu estou comendo picanha, eu estou comendo lombo suíno, eu estou comendo camarão. O mercado diz a verdade mesmo. A minha pesquisa não está na TV. Não, a minha não está na TV, não. A minha está no mesmo lugar que o seu. A minha está hoje, ainda eu estou tendo que recusar aluno porque está chocando os horários da tarde. Porque o pai que não podia pagar por aulas particulares, capacitação e tudo, ele está conseguindo pagar. Olha que coisa legal. Escolas que estavam fechando agora, 119 quilos da picanha. Vamos pegar aqui. Vamos desmentir um bolsonarista ao vivo. Vamos lá. Sueli, tudo bom? Sueli dizendo que picanha, ao contrário das lives de direita, média do preço da picanha. Vamos botar picanha bovina, tá? Botar picanha suína não. Picanha bovina em 2023. Mas se quiser subir, fadinha do fogo, a gente consegue combater, a gente não consegue debater. Ó, você tá mentindo, porque aqui, ó, se você pegar as pesquisas, eu vou ter que mostrar, mas aqui, o preço da picanha tá mostrando em alguns lugares aqui. Você faz Uber. Tá. Então assim, ó, o preço da picanha na última semana tá custando aqui, inclusive tem matéria, tem post no Twitter, R$ 34,99 no Sudeste. Aqui no Nordeste a média de R$ 49,90. E aí no sul do país a gente chegou a encontrar picanha também a R$ 19,90. Olha aí. Aí eu não vou pegar da Maria do Rosário não, tá? Mas aí, a média nacional R$ 34,99. Aí eu vou confiar em quem agora? Em um cara que é amargurado da vida? Ou eu vou confiar nos dados? Vou pegar aqui a Acrisul. Acrisul, tá? É a Associação de Criadores de Gado do Sul do país. Preço da carne bovina tem queda de até 42% nas capitais, 11 de setembro de 2023. Tá aqui, ó. Eu não vou tirar aqui não. Quem quiser pesquise. Aí tem o Globo, do filé mignon picanha, preços caem 15%, 14 de setembro. Aí tem aqui, Estado de Minas, picanha está custando quase R$ 90 na BH. O Estado de Minas é ligado a quem?
É o Jornal do Zema. Como foi que caiu depois? Brasileiro para de comprar carnes. Aí diz assim, matéria de 2023. Aí depois todas as matérias são desmentidas. Preço da picanha, queda nacional, revista Exame, UOL Economia. Preço da carne cai 3 vezes consecutivas no ano 2023, matéria de 11 de maio de 2023. O Tempo, carne vai ficar mais barata em BH, o preço da picanha caiu 7,5%, matéria de 19 de junho de 2023. Aí tem aqui a Farm News, preço da picanha no varejo, queda do preço da picanha também da Farm News. O Liberal, preço da picanha em 2023, o corte está 3,8% mais barato. Então quer dizer, caiu. Tá vendo? Gente, a live tem uma meta, precisamos chegar pelo menos a 5 mil curtidas aí. Eu estou na fase de tentar monetizar as redes sociais. Eu peço ajuda, você pode fazer da seguinte maneira. Você pode mandar diretamente presentes, você pode curtir a live, você pode compartilhar a live, você pode diretamente fazer com que a live chegue a mais pessoas e, claro, se você manda uma rosinha, qualquer outra coisa, serve para que o canal lá no YouTube, que é para onde a gente está mandando todo o recurso, que é para comprar fone, comprar microfone, para a gente poder trocar, deixar de transmitir diretamente no celular e também começar a transmitir com material, computador maior, tudo isso está vindo agora com o YouTube, tá bom? Então você ajuda aqui no TikTok, ajuda no Quai, ajuda nas principais redes e, claro, o retorno é vídeo de qualidade para a galera poder aqui estar dando risada de bolsonarista, que é o que a gente mais gosta de fazer. Hoje eu não estou transmitindo na Twitch, porque hoje eu queria ficar aqui com vocês, mas a partir da semana que vem, como vai dar uma redução também no meu nível de trabalho, eu vou me dedicar mais ao canal, tá? Então a gente está subindo todo dia vídeo de 1 hora, vídeo de quase 2 horas. Todo dia de segunda a sexta tem vídeo novo no canal, inclusive tem vídeos curtos também, para a galera que quer aprender. Mas eu tô aqui só desmentindo as questões do fantasma do comunismo. Bom, primeira coisa, né? Quando a galera diz, mas o Flávio Dino é comunista. Não, Flávio Dino não é comunista, porque para ser comunista nos padrões clássicos, você tem que ser militante de um partido comunista, você tem que estar nucleado, né? Você tem que estar, além de estar nucleado, você tem que estar hoje participando e sendo submetido a um comitê central. Você tem que ter praticamente conhecimento técnico do marxismo-leninismo. Você tem que ter estudado pelo menos aí os autores desse mesmo segmento. Existem 3 vertentes, inclusive, do comunismo. Existe o comunismo revolucionário, existe o comunismo de natureza revisionista, existe o comunismo parlamentarista, tá? Então, assim, esse parlamentarista da corrente do comunismo é que o PCdoB adota. Eu não tenho nada contra, muito pelo contrário, eu tenho muito respeito. Eu sei que ele já falou em rede nacional, mas assim, até o Flávio Dino fala besteira, tá? Se ele tivesse lido o manifesto do Partido Comunista, tivesse estudado, ele ia saber que para você ser considerado comunista, você pode ser, eu sou simpatizante à ideologia, ele diz que é comunista, e saiu do PCdoB, foi pro PSB, que é um partido hoje do espectro da social-democracia. Tá vendo como fadinha do fogo? Vai dirigir seu Uber, cara, você ganha mais, tá bom? Está precisando, inclusive, vai lá. Já sei. A lei de liberdade econômica do Paulo Guedes te fez ficar no Uber e não te fez ser o dono da Uber. Eu entendo você. Então, assim, se a galera colocar de imediato isso, vai perceber o que eu tô falando. Segundo ponto tá? Para quem está acompanhando aí. As características do comunismo que a direita, a extrema-direita e o nosso amigo Fadinha do Fogo, que não estudou história, diz o seguinte, o comunismo vai dividir a mulher. Não, ninguém vai dividir a mulher. Se você é cuckold, ou se você é voyeur, ou se você tem algum desejo, não bota a culpa no comunismo não, tá? O comunismo não tem nada a ver com os desejos de ninguém. Tá bom? Não, mas aí o comunismo vai dividir sua mulher. Não vai dividir mulher de ninguém. Segundo ponto, o comunismo vai acabar com a propriedade privada. É um objetivo do comunismo extinguir a propriedade privada, isso é um fato, mas vai acontecer? Eu, enquanto um cético, tenho muita divergência em dizer que não vai acontecer. Por quê? Porque a propriedade privada já está muito forte nas culturas ao redor do mundo.
A ideia é de ter um pedaço de terra e dizer que é seu, tá bom? Gente, quem puder, dedinho na tela. Vamos tentar chegar aos 5K dessa live? Então, é isso. Quando a galera sobe para descer o sarrafo no comunismo, tem que ler. Tem que ler. Você já leu algum documento comunista? Não. Então como é que você vai debater? Aí tem aqui, nem o capitalismo é mais o mesmo dos tempos lá de trás. Tudo se modifica. Concordo, cara. O capitalismo que a galera visava do tempo lá de trás, ele precisou... Eu vou falar isso aqui com uma dor muito grande, mas ele precisou se humanizar para não gerar barbárie. O capitalismo precisou se humanizar para não gerar uma barbárie. Por quê? Se nós observássemos o capitalismo do período pós-revolução industrial, onde se tinha ainda trabalhos de 16 horas, 14 horas, né, e nos períodos de pico das fábricas até 20 horas de trabalho, sem a necessidade, não havia necessidade não, né, não havia na época legislação trabalhista, coisas do tipo, o capitalismo era absurdo, né? Quanto te pagam para mentir? Não sei, cara. Você sobe aqui com dados e você me desmente. Seria um prazer. Agora eu te pergunto. Quanto te pagariam para te ver sofrendo aqui na minha live? Quem pagaria? Não manda moeda para ele, não. Manda moeda para o Sargos aqui, para ele poder subir. E se ele conseguir ficar um bom tempo resistir aqui, né? Brasileiro nunca ouviu falar da escola de Frankfurt. Eu, enquanto professor de filosofia, lembro da escola de Frankfurt muito bem, cara. Mas aí, Wellington, o que é que você tem a falar pra gente da escola de Frankfurt? Aí o Caçador de Tapado diz: ideias marxistas estão há 200 anos e nada. E o trabalhador não é otário. Pois é. Então vou fazer uma coisa que eu até disse pra minha esposa para ela fazer com uma outra pessoa. Se você tem hoje 13º, é uma luta trabalhista. Se você está hoje nesses espaços, Janones estudos lá, não entendi nada. Porra, vocês têm dificuldade para escrever, velho. Você é muito inteligente para o meu conhecimento. Disso eu tenho certeza, né? O brasileiro não sabe a diferença de direita e esquerda. Gente, eu vou fazer o seguinte, Wellington, eu tô te chamando agora aqui para que você possa explicar pra gente. Te enviei um convite, Wellington. Explica pra gente a diferença de direita e esquerda, Wellington. Por gentileza. O Falco tá pedindo pra subir também, pronto. E aí, bro? Como é que você tá? Tô bem, meu velho. Assim, eu queria muito que o Wellington que estivesse aqui pudesse explicar pra gente a diferença de direita e esquerda, porque eu comecei a fazer militância política com 12, 13 anos. Não existe pobre de direita. Wellington, eu te fiz um convite, cara, muito cordial. Prometo a você que eu não vou ser mal educado, ninguém vai te tratar mal. É só você subir. Só isso. Não existe pobre de direita. Aí eu vou conseguir te provar, por exemplo, algumas coisas que você está falando aí, chamado de discurso comum, lugar comum, por exemplo. Não é nem senso comum, é lugar comum, por exemplo, tá? Não existe pobre de direita. Nisso eu concordo com você. Não existe pobre de direita porque existe, no caso, a ilusão de classe. Só isso. Mas fala aí, Falco. Fica à vontade, meu velho. E aí, mano? Eu subi, mas porque eu curto ver você falando e eu nunca tinha tido a oportunidade de participar de uma live contigo. Eu achei que de repente podia colaborar em alguma coisa, mas vamos ver. Esse pessoal de direita na tua live não sobe, né? Impressionante. Cara, tô fazendo live há um tempão já. Boa noite, Matheus. Tô fazendo live há um tempão. Quando a galera sobe, a galera subiu ontem, um rapaz, inclusive, e volta a dizer: peço desculpa se eu fui grosseiro contigo, meu velho. Pronto, Charles colocando aqui: Paulo Freire, a razão da péssima educação brasileira. E o rapaz que subiu ontem, ele disse que tinha o processo todinho do caso da Lava Jato. E aí eu fui pro debate, mas vamos lá. O Charles 78 tá aqui. Eu queria fazer.
Charles, boa noite, você Boa consegue noite. me ouvir? Vocês são tudo de esquerda? Eu sou de extrema esquerda. Sim. E o outro rapaz também é de extrema esquerda Eu também? também. Nós não Eu, pertencemos à mesma linha de pensamento, mas a eu gente está sou, Eu sou eu de próximo. sou de direita. extrema esquerda. Eu sou de direita. Certo. Eu vou explicar o que eu coloquei aí sobre o Paulo Freire. Só um minutinho, antes de explicar. Antes de Ah, explicar, o que é que você leu acerca de Paulo Freire? olha só. Tudo que fala sobre Paulo Freire. Não, tu- desculpa, é só responder a olha só. pergunta. O que é que você leu acerca de Olha Paulo só. Freire? Não, Olha só. só Olha só. o Eu, limite para eu, você ficar na live é você responder. olha só. O que você leu de Paulo Tá. Freire? Olha só. Eu não perco tempo para ler qualquer obra de Paulo Freire pelo seguinte fato, que eu Certo. me baseio. Eu trabalho em escola há 22 anos e eu Qual a sua entendo que profissão? da época que eu Qual a sua, estudava, olha só, da qual a época que sua eu profissão na estudava. escola? Hã? Qual a sua Eu profissão na sou escola? zelador de escola, mas eu tenho Ah, tá. formação Eu sou acadêmica. professor. Eu sou Tá, professor. tenho formação acadêmica. Sou formado em petróleo e gás. Mas é Eu trabalho zelador da com. escola, não é o professor de lá. Sim, não, agora estou trancado na faculdade de matemática agora porque eu não tenho condição de pagar. Deixa eu só Mas explicar. você não é o Por que, professor, que eu só não isso. gosto, que eu não consigo aceitar essa imagem que vocês endeusam a figura de Paulo Freire? Porque desde que começaram a adotar o Paulo Freire como a libertação da educação, como o revolucionário da educação, eu discordo pelo seguinte fato. O Paulo Freire, ele é a educação dos oprimidos. Ele é a exaltação do medíocre. Por quê? Desde que a pessoa começou a valorizar Paulo Freire, todos aqueles que eram, vamos dizer assim, que eram disciplinados a ter o mérito, o esforço, a valorizar a primazia, a melhoria da própria educação, Uhum. ele se baseou em quê? Eu vou me escorar nessa questão da mediocridade. Vou dar um exemplo. Vou imaginar aquele aluno que ele se esforça para tirar a nota 9, 10, ou tirar um 8, uma nota Certo, de certo, média para boa. De média para certo. boa. Depois que o governo de esquerda entrou, eu não estou botando só do governo do Lula, não. Eu moro em Petrópolis hoje, mas eu estudei no CF, Se do você puder ser Brizolão, mais né? objetivo, a gente Que agradece. até essa Não, época, você ouviu? Você está ouvindo? Por favor, até seja essa mais época, objetivo. a educação, até essa época, a educação. A internet dele tá travando, galera. Bom, a internet dele tá travando. Eu volto a dizer, tudo que ele tá falando aí, desconsiderem. Eu não sou freiriano, primeira coisa. Eu não sou freiriano, cara. Eu sou valoniano. Ele desceu. Eu tô aqui, as mãos aqui, ó. Eu não sou freiriano, eu sou valoniano. E o Henri Vallon não era um cara de esquerda. E o cara coloca isso. Da capacidade. Não, Entendeu? eu sou... Desculpa, você tá a ghost aqui. Eu tô ouvindo o seu áudio, mas não tô conseguindo te ver. Se você puder descer e subir, eu agradeço. Eu te subo com o maior prazer. Tá bom. Eu te subo com o maior prazer, sério mesmo. Tá bom. Mas assim, eu vou fazer o contraponto porque se faz necessário. Eu posso criticar a Lava Jato porque eu li o processo da Lava Jato. Eu posso criticar o Flávio Dino porque eu li os textos do Flávio Dino. Eu posso criticar basicamente o Sérgio Moro porque eu li a teoria da nulidade processual dele. Eu posso criticar o Lula porque o Lula não é um cara que tem um diploma de nível superior e quando ele vai falar de questões de educação, ele pega a ala engomadinha do PT e isso é muito ruim, porque a ala engomadinha do PT é um bando de viado velho que não tem o que fazer da vida, que nunca estudou. E eu não estou sendo homofóbico não aqui, é porque eles mesmos se identificam assim para serem preconceituosos. É a linha do Haddad, por exemplo. Concordo, nesse ponto eu concordo com você. Tá? Então assim, quando a galera sai para falar tudo isso, pô, e a galera sai falando essas coisas... Tá picotando. Tá picotando. E quando a galera sai falar tudo Você isso, sai falando essas precisa. coisas... Querido, você precisa descer pra gente poder te subir de novo. Você consegue cara, se desconectar e a gente sobe de novo em seguida? Porque Em você não tá seguida, aparecendo exato. na live aqui, bugou. Então assim, quando as pessoas ficam falando dessa teoria do mérito,
Eu não sei se isso é muita presunção, e realmente a live tá bugando aqui. Eu não sei se é muita presunção, né? Eu prefiro acreditar que não seja muita presunção. Porque o cara chegar aqui, eu fiz uma pergunta simples: você leu Paulo Freire? Aí o cara diz: não. E ele faz críticas a Paulo Freire. Eu posso criticar o Olavo de Carvalho porque eu já li o Olavo de Carvalho. E o livro dele praticamente, ele é muito bom, né? Para quem não estudou. Para que se você estudar o Olavo de Carvalho, você não consegue entender uma linha, porque ele não escreve para pessoas que fizeram faculdade, que fizeram universidade, que estudaram. O Olavo de Carvalho ele escreve com um ar conspiracionista, com um ar totalmente ideologizado. Ele se apresenta como pseudociência política. O Olavo de Carvalho faz tudo isso. Quando você pega o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, o livro é baseado nisso. Aí o Amazon em Focus aqui, né? Petista que lê Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho, na minha casa, não serve nem para poder botar na caixa dos gatos. Porque se você for pegar, por exemplo, tem gente da direita que vale a pena. Você quer ver um cara que eu tenho o maior respeito, mesmo sendo o inimigo político dele? Ó, Jardim das Aflições. Vamos subir o Amazon em Focus aqui. Ele só tem 30 seguidores, vai ser silenciado. Enquanto eu passo daqui a pouco para a galera, e quem quiser subir, como o rapaz que está aqui, eu botei o Paulo Freire no verso, no background aqui, mas eu sou valoniano, primeira coisa. Eu sou valoniano. Eu tenho amigos que são vigotskianos. Eu tenho amigo que é montessoriano. Eu sou valoniano, eu acredito na educação pela afetividade. Entendeu? Eu acredito na educação por afetividade, a perspectiva do Henri Vallon. Eu não sou skinniano. Da ideia muitas vezes da educação por estímulo, recompensa. Isso é quase adestramento educacional. Eu não sou. E para quem gosta de Simpsons, o Matt Groening, que tinha mãe, né, era professora. O Seymour Skinner é baseado no Skinny. Aí não, mas o Paulo Freire não acredita nessa educação por afetividade somente, não. O Paulo Freire ele fala diretamente na educação de educar para a finalidade de revolução de chão de fábrica mesmo, intelecto favela. Quando eu estou falando do Vallon, o Vallon chega a ser tipo tomar chá com a galera, cuidar. Pena Rei, você aqui na minha live, você não deixa eu subir na sua e você está aqui na minha live. Eu te subo, Pena Rei, vamos lá, eu adoro conversar com você. Você mentiu na sua live, eu te enviei um convite, Pena Rei. Aqui, ao contrário de outros lugares, você é bem-vindo. Você mentiu na sua live, Pena Rei. Eu estava acompanhando, estava corrigindo umas provas, porque de manhã eu, enquanto professor, eu trabalho, né? Mas você estava lá na live mas fique à vontade, Pena Rei. Queria passar aqui para o Falco, depois para o Antônio, enquanto nosso colega aqui não leu Paulo Freire, mas odeia Paulo Freire, pode subir. Eu acho muito bom que a crítica dele, ela derivou daquilo que ele entendeu do título do livro, né? E aí fica essa briga contra moinhos de vento. E aí a gente lembra daquela palavra que é fetichização. Né? Você está lutando contra um inimigo imaginário, né, que só existe na sua cabeça porque você não leu o cara, né? E ao mesmo tempo você está derivando esse inimigo imaginário do título de um livro. Exato. Eu acho muito bom isso, cara. Eu acho isso fantástico. Assim, é bem a receitinha do bolsonarismo. É esse tipo de fenômeno que gera o fantasma do comunismo, é esse tipo de fenômeno que gera todas as teorias da conspiração, né? Sempre procurando esse inimigo imaginário, invencível, que ao mesmo tempo é muito fraco e é muito óbvio. Mas só você viu a verdade. Obrigado, gente, quem mandou presente. José Divino. Só lembrando aqui, o Pena Rei disse que debater com petista, e eu não sou petista, eu sou stalinista, Pena Rei, como você sabe, mas debater com petista era perda de tempo, que debater com petista é debater com mentirosos e tudo mais, mas tá aqui na minha live e aqui você é muito bem-vindo, Pena Rei. A hora que você quiser subir, né, desde que você suba como bom historiador que eu sei que você é, né, honrando o seu curso, a sua graduação, honrando seu diploma, você vai subir apresentando as fontes. Agora sim,
Você estudou fontes primárias e fontes secundárias no processo histórico, você estudou historiografia, creio eu, né? E aí você sobe a ser muito bem-vindo aqui, Pena. Ao contrário de você, que não permite e fala tanto do contraditório, né? Wellington, você tem Cara, minha esposa é linda, cara. Mesmo você pode ter uma bunda lisinha, mas eu sou hétero, foi mal. Antônio, fica à vontade, meu velho. Eu gosto de história, né? Primeiro quero dar boa noite ao Ogro e Falco e todo mundo da Barra da Rolagem. Eu gosto de estudar um pouquinho de história. Eu queria que o Pena Rei subisse, né? Que ele é historiador, só para fazer algumas perguntas a ele aí, para ensinar a história pra gente. Chama ele aí, Pena Rei. Eu enviei o convite, mas é aquela coisa. O Pena Rei, na live dele, ele faz umas lives solitárias. Aí fica o tempo todo dizendo que não vai num debate com petista porque é perda de tempo. Mas tá na live de um stalinista, de um cara de extrema esquerda, em alguns momentos até classificado como ultra-esquerda. Um cara que defende a violência institucional do Estado. Né? E ele tinha dado a oportunidade agora de me colocar no bolso. E eu volto a fazer só um pedido aqui, gente. Sigam o Falco, sigam pra caramba nas redes sociais, porque assim, eu não vejo ele fazendo live, mas eu vejo ele muito nas janelas e a conversa é boa, a conversa rende. Então, se for mandar, tá mandando pra mim, agradeço, mas manda também aqui pros convidados aqui na janela. E eu queria só lançar aqui uma braba pra galera começar a observar. O que é que vocês entendem hoje acerca desse processo do comunismo? O comunismo de hoje é o mesmo comunismo de 1917 ou ao contrário de outras áreas como capitalismo, socialismo, entre tantos outros ismos, também ele permitiu evoluir? Falco e depois Antônio. Eu acredito que é nosso dever não manter o comunismo com a lógica de 1917 ou de 1848, para citar o ano de publicação do manifesto, né? Eu particularmente não sou marxista, né? Eu pertenço a linha ali do socialismo libertário, do anarquismo, então tenho as minhas divergências com relação a Marx, com relação a todos os marxistas, é óbvio, mas ainda assim a gente estuda justamente para saber criticar e para saber os pontos onde a gente diverge. Cara, né? me apresenta duas, por favor, porque eu adoraria ouvir, cara. Por favor, com todo carinho mesmo. A gente vai chegar lá, mas vamos lá. Vamos ter por enquanto. Você, como bom professor, está instigando a galera a perguntar quais são as diferenças que a galera anarco tem em relação aos marxistas. A principal delas surge ali mais ou menos na altura de 1868, durante a Primeira Internacional. Isso. A Primeira Internacional, a Associação Internacional dos Trabalhadores, era uma instituição internacionalista que agregava diversos tipos de socialistas. Então você tinha a galera que concordava com Marx, você tinha uma galera que concordava com o La Salle, que a gente vai chamar de social-democrata, e você tinha a galera que concordava com o Bakunin, que eram os anarquistas. Né? E qual que era a divergência dessas três linhas? O La Salle, ele defendia reforma. Então ele acreditava que era possível a gente reformar o capitalismo para chegar ao socialismo por vias democráticas. O Marx já diz, não, a gente precisa de uma revolução, e essa revolução ela tem que se dar através da classe trabalhadora organizada enquanto classe, que deve tomar o estado de assalto e utilizar esse aparato de opressão de classe contra os burgueses, usar o Estado para suprimir a classe que antes era governante, que antes era dominante. Os anarquistas discordam desses dois pontos. Os anarquistas vão dizer, olha, se a gente colocar uma galera aqui para governar essa classe trabalhadora, por mais que sejam trabalhadores que a gente está tirando da linha de montagem e vai colocar eles como políticos profissionais, a tendência é que esses caras, ao longo dos anos, passem a governar em causa própria. Né? Então, os anarquistas vão dizer, ao invés da gente tomar o estado de assalto, nós devemos destruir essa máquina da forma como ela existe hoje e implementar uma nova forma de organização social, baseada em um sistema federalista, descentralizado, de democracia direta. Então, a gente tem os mesmos objetivos, a gente concorda que o Horizonte ele tem que levar para a socialização dos meios de produção, mas a gente discorda nos métodos. Né? E aí, só voltando para a tua pergunta,
mesmo que a gente olhe de uma perspectiva marxista, a gente vai ver o próprio Marx voltando, né, na sua própria teoria e falando, olha, a realidade nos mostrou que estávamos errados. Se a gente pega, sei lá, o prefácio histórico da edição alemã do Manifesto Comunista de 1872. Né? Por que 72? Porque foi o ano seguinte à Comuna de Paris, que foi a primeira experiência socialista. O que ele vai escrever nesse prefácio? Ele vai falar, olha, o certo mesmo era a gente escrever um novo livro, mas a gente não tem tempo para isso. Então, fiquem atentos que o capítulo 3 hoje já não serve de muita coisa, porque nos últimos 25 anos esses movimentos que a gente estava criticando, eles já nem existem mais, né? E nenhuma ênfase especial deveria ser dada ao programa de 10 passos, uma vez que a realidade nos mostrou, né? Então ele vai pontuando coisas ali que se aprendeu melhor. Deixa eu só agradecer e transferir direto aqui para o Antônio também. Antônio, a pergunta é a mesma, tá? Como é que você vê hoje praticamente o comunismo de hoje? É o mesmo de 1917, 1953 com a morte de Stalin, é o mesmo dos revisionistas soviéticos? E o que é que a gente está fazendo hoje para não igualar o comunismo antigo com o comunismo hoje? O comunismo clássico praticamente antigo, quase que ultrapassado com esse tão moderno que a gente precisa ocupar os espaços. Bom, eu acho que o carro ele evolui, mas o carro ele mantém-se com o motor e mantém-se com 4 pneus, e o motorista e algumas particularidades não mudam, ele continua sendo um carro. Uhum. Eu acho que a linha de pensamento comunista ela vem sim, ela se modificando ao longo do tempo e se adapta a cada realidade local, né? Na verdade, nós sabemos que o comunismo propriamente dito nunca existiu, e sim alguns experimentos socialistas, né? E o motivo de não ir adiante, propriamente dito, são perseguições, né? A gente pode falar, como exemplo, Cuba, o que aconteceu com Cuba a partir de 1957 e o que acontece até hoje, né? As pessoas citam Venezuela, porém Venezuela nada tem a ver com socialismo, comunismo. Já é outra linha de pensamento de esquerda, também com seus problemas. Já nós temos sociais-democracia na Europa que pode-se dizer que são bons exemplos. Eu não posso dizer que é um excelente exemplo, mas o que se pode almejar hoje, eu já fui bakuninista, depois eu me defini como comunista, hoje eu me defino como social-democrata, e eu tenho medo de morrer um velho de direita, né? Porque a cada ano que passa eu venho me deslocando mais pro centro e parece que eu estou indo para a direita. Mesmo que eu não quero ser um velho de direita. Eu tenho medo que isso aconteça. Você vai ter sempre um lugar no nosso coração, relaxa. Salve, Calazan. O Calazan estava aqui na... Já vou finalizar, Tá. Só para finalizar, não me mantenho sim esquerda. Eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores. O PT não é um partido de esquerda, o PT é um partido de centro-esquerda que faz um governo capitalista com viés social, e esse viés social me faz ficar no PT. Eu não sei até quando, acho que vou ficar por mais tempo. Deixa eu só passar agora para o Calazan, se ele conseguir nos ouvir de boa. Ele estava muito empolgado na rolagem, né? Chamando. Calazan, como é que você tá, cara? Tudo bem? E aí, o que é que você tem para falar pra gente? Não, eu tenho para falar para vocês o seguinte, que se é da vontade do povo, que implante, né? Implante que entendeu o que? O que vamos falar, uma ditadura, comunismo, socialismo, né? Porque a gente não sabe o que o Lula é, né? O Lula diz que é comunista, mas vive no capitalismo. Desculpa, Calazan. É porque assim, o assunto... Eu e minha família estamos saindo do Brasil, né? Calazan, desculpa, acho que você... Calazan, acho que, primeiro, tá? Não é sobre você, e segundo ponto o assunto não é o Lula, não. O assunto é desmentindo as falácias acerca do comunismo. Não sei se você conseguiu entender a live. Né? Primeiro, que não é sobre você, segundo a pergunta é se realmente esse comunismo existe. O que eu aprendi sobre o comunismo, cara, é que é uma ideologia assassina, né? É uma ideologia onde foi implantado
né, matou milhões e milhões de pessoas, né, distribuiu miséria, fome e morte. Né? Certo. Agora, o que está escrito nos livros, né? De Lenin a Mao Tse-tung, né? E para mim Karl Marx é o que eu li, está nos livros, né? É uma ideologia de múmia, na minha opinião, né? Uma ideologia de múmia, né? E era um fracassado, né? Um desempregado que passou a vida inteira sendo no que está nos livros, é o que está nos livros. Eu estou dizendo aqui que está nos livros, acho que você é descobrir. Tá nos livros, né? Você pode. Só um minutinho, Calazan, porque. Muito obrigado. Muito Calazan, obrigado pela... só um minutinho, você pode ouvir? Você pode ficar e ouvir? Bem, vocês vão querer me convencer que essa ideologia é tudo ao contrário do que eu falei. Não, é porque, é porque um princípio, Agora, básico de quem. Eu sou patriota, né? Eu sou patriota de vocês. Calazan, se você puder me ouvir, eu agradeço, cara. É o princípio básico. Não, se você puder me ouvir. Dizer que eu vou sair, eu estou aqui no Brasil, estou saindo, vou para o Paraguai, e que seja atendido aqui no Brasil, quem queira, né? Quem queira, é uma prática comum chegar aqui e falar e não querer ouvir o contraditório. Quem é que não está querendo ouvir o contraditório agora mesmo? Essa é a pergunta. Comigo? Posso falar? Posso falar agora? Aqui no Brasil. Posso falar agora? Você me permite falar? Obrigado. Vê só, primeiro. Você disse que o comunismo tinha matado muitas pessoas e está saindo do Brasil. A prova que você não é patriota é que você não quer ficar para defender a sua ideologia aqui. Você quer sair do Brasil. Patriota, patriotismo e pátrio vem de pater, né? Amor à terra do pai, aquele que quer que a terra do pai se revigore. É um conceito greco-latino. Não, eu estou saindo porque só um minutinho. Você falou. Entendeu? E aí fechou as portas para a gente aqui. Não, você falou. Você falou e você não quer ouvir, irmão. O que é Sinai? Você falou, só um minutinho. Calazan, esse governo, a gente Calazan, não está se dando bem. Então a gente vai sair. Calazan, você falou e não quer ouvir. Um princípio básico de qualquer debate onde eu não te ofendi, eu te provo que você não sabe o que está falando, e aí basicamente você diz assim, a minha opinião. Pelo amor de Deus, como é que eu não sei o que eu estou falando, meu? Eu vou poder falar ou não? Eu vou poder falar ou não? Querem implantar essa coisa no Brasil? Eu vou poder falar ou não? 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 Calazan, nossa família é mais Calazan, eu posso falar, meu querido? Você me permite falar? Vamos lá. Primeira coisa, você está saindo do Brasil porque você não tem capacidade de vencer no seu país. Eu estou vencendo no meu país. Já deu. Tudo de bom para você, muito obrigado. Claro que já deu. Isso mesmo, tá bom. Eu não fui mal educado em momento algum. O Calazan é só a prova do que a gente está vendo aqui. Ele vai chegar agora nas lives de alguns influenciadores de direita, vai dizer: eu provei. Primeiro, entrem num acordo de quantos milhões o comunismo matou. Se foi 50, 60 ou 70. Entrem num acordo. Segundo ponto, né? Essa covardia do Calazan, e aí eu digo, Calazan, você foi covarde, porque você falou e não deu a oportunidade do bom debate. Essa ideologia do comunismo, ela nunca existiu em lugar algum. Ou seja, foi o que o Falco brilhantemente falou aqui do tal dos moinhos de vento. Isso que está colocando na sua cabeça, cara, é totalmente quixotesco, tá bom? É quixotesco. Segundo ponto, Calazan, você é covarde. Um psicopata só conta a mentira que você deseja ouvir. Você está falando isso para você mesmo se convencer? Porque você chegou aqui agora, não deixou que o host pudesse falar. Você está falando agora, o Brasil tem um governo que merece. Calazan, desculpa, você está interrompendo demais. Você não foi homem o suficiente para ouvir. Você é homem demais para falar, mas não é para ouvir. E é esse tipo de gente que não dá nem hora da gente discutir. Deixa eu subir o Leandro aqui. E eu queria passar para o Falco, depois passar para o Antônio, para a gente poder chegar aqui mais um pouquinho na live aqui. Olha o nível, cara, das pessoas. O capitalismo está matando todos os dias. O capitalismo mata. Tem gente morrendo de fome por guerras, por tudo isso. E eu não estou conseguindo ver até agora. isso. Se você está saindo agora do Brasil, está indo comprar muamba no Paraguai, Calazan,
É porque você é um derrotado na meritocracia que você escolheu. Você está dizendo que está saindo agora do governo que está assim, é porque o seu ódio em relação ao PT é maior do que o seu senso de patriotismo. E acabou a conversa. Queria passar para o Falco, depois para o Leandro e terminar essa rodada no Antônio. Falco, fica à vontade, meu querido. Valeu. De novo, né? O cara sobe e fala, matou milhões, isso é o que está nos livros. Eu gostaria de ter tido a oportunidade de perguntar para ele quais livros. Era o que eu estava tentando perguntar. Eu imagino que sim. Agora, eu ia tentar descobrir. Mas é o seguinte, tá em livros, beleza, que nem ontem. Ontem um menino chegou aqui se passando por jurista. Eu tô com 2 lives que eu tô abrindo que eu tô maravilhosa. Uma delas um bolsonarista disse que já sabia o resultado das eleições, por isso não votou. Se não fosse o Leandro que tá aqui, que é um cara que eu tenho um carinho muito grande, se não fosse o Leandro, se não fosse o Dr. Israel, se não fosse os camaradas que estavam aqui, eu teria partido o moleque ao meio, tinha ferrado com a vida dele, porque eu tava com a live toda gravada. Eu ia clipar as partes que ele tinha falado isso, eu ia botar nos e-mails dos diretórios do PT e eu ia buscar o pivete onde ele tivesse para ele responder, só pela raiva que eu estava sentindo. Mas eu parei e fiz, não é viável não fazer isso. Mas assim, eu ia dar ali no meio. Aí a galera, não, pô, ele incorreu em tráfico de influência, ele incorreu nos 4 crimes na live. A vontade que eu tinha era dar no meio do condenado, mas não, deixa pra lá. E ontem entrou um aqui falando do processo do Lula, só que eu tomei a liberdade de ler o processo do Lula. Eu tenho o processo do Lula, tem os acórdãos, tem os pareceres, tem tudo. Aí eu fico lendo. Quando o cara diz, não, porque o processo do Lula prescreveu. Tá bom, ele prescreveu, foi. Me apresente em que folha do acórdão tá lá o preceito de prescrição. Prescrição penal. Aí tá, quantas páginas tem o acórdão? Que é a decisão final? São 447 páginas. Em qual delas aparece isso? Não sei, tal. Em qual delas? Aí os caras não conseguem, Falco. Tanto é que o que eu estava tentando falar pro rapaz que está aí, que é muito mal educado, diga-se de passagem, você é o resultado da educação bolsonarista e da educação patriota do Brasil dos anos 70. Um homem intolerante, viu, seu Calazans? Um homem intolerante, um homem prepotente, um homem que, na certa, também é um mentiroso. Você é uma vergonha para os seus filhos, porque você chegar aqui, dizer que leu no livro, e não ter a decência nem a hombridade de dizer qual era o livro que estava ali, você deve ser um péssimo exemplo de pai, e é por isso que eu sou favorável ao aborto no Brasil. Santiago, fica à vontade, meu velho. Doutor, boa noite para todo mundo. Boa noite para você também, seu petista safado. Seu petista safado, vão lhe processar, seu petista safado. Quem é que fala assim? Assim? Não me reconhece? Paulo Maluf, governador de São Paulo, seu outro petista que rouba, mas faz. Eu pensei que... Vão lhe processar também, seu palestino. Eu pensei que era um gaúcho aqui, que o Antônio é muito amigo, mas que ele vive dizendo que vai me processar há 3 anos, eu tô esperando a intimação. O Derli? Não, eu não falei nada. Senhor juiz, para todo efeito aqui, Vossa Excelência, meritíssimo, eu não falei nada. Quem falou foi o Leandro. 0 para ele. Não, desculpa. Bom, essa pessoa que entrou aí agora, eu entrei com ele numa live de manhã, e assim, é meio aquela ladainha que eu acho que vocês já devem ter ouvido 457 mil vezes, ponto 50, né? Aí, o comunismo deu certo onde? Aí começou o Flávio Dino, porque o Flávio Dino é comunista porque piriri pororó no STF, não. Aí eu comecei a falar, o Flávio Dino tem o saber jurídico para assumir um cargo no STF. Se é comunista, se é anarquista, isso é outros 500. O STF não fala sobre isso. Mas essa ideologia, porque não sei o que, entendeu? Então não sai disso. É aquela coisa limítrofe, é aquela coisa... Ele nunca leu. Se você ia perguntar sobre livro, ele ia fazer que nem esse outro pateta de Petrópolis. Enrolar e não ia falar livro. Porque essa gente não lê. É o princípio básico. Essa gente não lê. Mas ele é uma modalidade, Léo, ele é uma modalidade nova. Ele é uma metralhadora de merda. E quando a gente vai interpelá-lo, ele simplesmente foge. Porque ele começou a falar. Ele fugiu comigo. Ele fugiu comigo. E também fugiu aqui. Só que no meu caso, quando ele começou a me interromper, eu comecei a falar grosso com ele e ele saiu. Então ele correu. Eu não deixei ele fazer isso. Porque é mais um aluno da Universidade Saudita IJR, Instituto Jalim Rabei. Enfim.
Lá ele, né? Não sai Não, disso. assim, eu fico observando assim, ao nível dos caras, porque ele tava metralhando um monte de coisa, eu tô com um computador, tô com uma máquina muito boa aqui na minha frente. Era só ele dizer, olha, o autor é tal, o ano de publicação é tal, e a gente já fez isso. Só que ele tem uma nova metodologia que me encantou agora. Ele metralha tudo, ele não deixa as pessoas falarem. Ele é um olavista 2.0, que nem o rapaz que estava aqui. Dino no Supremo pode abster-se de julgar casos do governo? Não. Não tem precedente jurídico para isso. Ah, E aí eu seria prevaricação. Não, se ele se abster é prevaricar, mas não tem precedente jurídico para ele abrir mão disso não, tá? Ele é obrigado, por exemplo, Cristiano Zanin, ele podem apresentar o impedimento dele, por quê? Pela relação pessoal que ele teve com o Lula. Mas aí ele tem que fazer uma coisa que o Sérgio Moro não fez, que era declarar-se impedido no processo. Sérgio Moro, no caso da Lava Jato, e especificamente na ação da Lava Jato, ele poderia ter se declarado impedido. Porque como é que ele vai se declarar impedido? Ele ia dizer logo, ó, meu pai é o fundador do PSDB no Paraná. Minha esposa já advogou para o PSDB. E o maior interessado na ação da Lava Jato, nas ações da Lava Jato no desdobramento era o PSDB. Então ele podia dizer, ó, por conflito direto de interesses eu me declaro impedido aqui e aí o processo é redistribuído. Deixa eu explicar aqui pro tarado do PlayStation, o Shrek. Só uma coisa que eu digo a você, Nelson Jobim, vai procurar quem é, tá? Aí depois você vem conversar aqui com a gente, porque o problema de vocês é não saber a história do Brasil. Nelson Jobim foi governador do Rio Grande do Sul, foi ministro da Justiça e depois foi ministro do STF. Não é o pianista cantor de MPB não, cara. Não. Música clara. Nelson Jobim, gaúcho, que inclusive não tinha o menor parentesco com Tom Jobim. Nelson Jobim, viu? Deixa eu passar pro Antônio, porque assim, eu gosto de ver essas coisas, porque eu fico observando. No caso do Falco, gente, sigam o Falco, eu já vi umas lives do Falco à tarde. E Antônio, por favor, você já teve melhor acompanhado. Você estava marcando um debate com o rapaz lá em Porto Alegre, cara. Eu tava, mas ele não debate não. Vamos lá, ele mente. Eu não sei se bastante. você viu. Não, ele pediu para você ir pro Arena, porque você indo pro Arena, que eu chamo de Bequinho, lá ele tá com a Grey dele, lá ele tá com a trupe dele. E ele sozinho, ele ia ser ridicularizado por muitas pessoas, porque essa live todo mundo ia retransmitir. Todo mundo ia retransmitir. Pois é, eu convidei o fulano para debater na live dele. Ele abria a live para ficar nós dois, ou então na minha. Eu vou lá pro Márcio fazer o quê? Até eu toparia debater com ele. Ele sem o doutor advogado dele. Né? Sem o doutor advogado dele, que conseguiu a ordem há poucos dias. Então, sem o doutor. Mas eu queria falar só sobre essa questão dos milhões de mortes de comunistas. Eles deveriam entrar um consenso, né? A extrema-direita brasileira fazer um acordo, né? Para jogar nos grupos de Telegram, de WhatsApp, a quantidade de milhões. Porque eles falam entre 50 milhões, 60, 70, 80, 100, 120. Aí a gente fica sem saber, né? Eu queria saber se também deles, eu gostaria de entender se os 20 milhões de soviéticos que morreram na Segunda Guerra Mundial, eles contam também nessa contabilidade. Afinal de contas, segundo eles, era comunista, né? Então eu quero saber se já conta também com esses 20 milhões, né? É porque assim, o capitalismo, a fome mata no mundo hoje. Isso não é uma falácia, nem uma fala romântica, nem piegas, não. A fome mata no mundo hoje de maneira muito, muito assustadora. E eu não vejo ninguém se revoltando. As pessoas hoje estão dormindo ao relento. É preciso que um santo moderno, como é o padre Júlio Lancelotti, tenha que destruir barricadas colocadas lá pela prefeitura criminosa e fascista de São Paulo, para que o povo possa ter pelo menos um abrigo da chuva. Você quer um exemplo recente de que o capitalismo matou uma pessoa? A menina no show da Taylor Swift. Que morreu de insolação, que morreu de calor, porque não pôde entrar com água e não podia pagar 10 reais por um copo de água quente. E aí morreu. Tá aqui um exemplo prático para vocês. Capitalismo bem na veia. Eu nem poderia falar isso, até estou impedido de falar isso porque eu tenho uma relação muito próxima ao setor comercial, assim, que me impede de colocar.
Ó, o Agostinho colocou aqui: será que a fome na maioria dos países tem a ver com a má administração e a corrupção generalizada? Então vamos lá, Agostinho. Adoraria te ouvir também. Você tem 0 seguidores. É uma conta falsa. Eu adoraria te perguntar, Agostinho, se tem fome mais concentrada hoje nos Estados Unidos e no México do que no Brasil. Então quer dizer que o modelo americano de sucesso deu errado. Eu vou te dar só uma situação, tá? Minneapolis tem fome, Washington tem fome, Detroit tem fome. E a população deles é de 320 milhões de habitantes, salvo engano, contra 215. Aliás, então assim... pode falar. Detroit é o exemplo de como o capitalismo deu uma paulada funda na galera. Detroit faliu porque a dona GM resolveu deixar mais barato os carros, foi para o México, deixou a cidade na mão. E aí o que aconteceu? Empobreceu parte da população, a GM não tinha para quem pagar, para quem vender os carros, porque veio a concorrência da Ásia, veio a concorrência da Europa com carros mais econômicos. A GM perdeu o rumo da história. Tem uma gigante chinesa, acho que é a BYD. Eu nunca vi carros tão bonitos quanto esse deve ser chinesa, BYD. E vai abrir a fábrica na Bahia, inclusive. Mas Detroit tá lá. É o capitalismo em si. Você vê qualquer filme do Michael Moore. Agostinho, traz a conta real que a gente debate, pô. Porque você tá aqui, Agostinho Soa. Deixa eu só comentar, porque assim, ele não vai trazer a conta real, né? Mas mesmo assim é interessante a gente ver como um caso de dissonância cognitiva, né? Então vamos analisar aqui. Será que a fome na maioria dos países tem a ver com má administração e corrupção generalizada? Será que é isso? Então a gente pode colocar que é uma coincidência de que o dito primeiro mundo, né? Então os países que estão no centro do capitalismo e que têm os melhores índices dentro do capitalismo são os países que colonizaram, enquanto os países que têm os piores índices são os países que foram colonizados via de regra. Será que isto é uma coincidência, Agostinho Sowell? Ou será que é realmente uma questão de má administração e corrupção generalizada? Será que não é o contrário? Os países que estão na periferia do capitalismo, que foram colonizados durante séculos, será que a má administração e a corrupção não vem do status em que o colonialismo deixou esses países? Como é que você responde isso, querido? Agostinho, você tá aqui falando muita besteira. Ou sobe na conta real, ou a gente não vai te dar espaço, né? Olha, o cara colocou aqui: quem trabalha não passa fome. Cara, não é verdade não, porque todo mundo que tá aqui, o Leandro, o Antônio, eu e o Falco, quando somos privados pelo capitalismo de comermos determinado gênero alimentício, determinado alimento, isso é passar fome. Agora você falou o seguinte, né? Que essas pessoas não sofrem por desnutrição. Aí é diferente. Tanto é que a desnutrição no capitalismo ela se dá ligada à obesidade. Eu não sei se você sabe disso. Existe população obesa e desnutrida. Por quê? Porque o costume, o ato de você tornar o McDonald's instagramável faz com que a proteína branca lá, a carne de frango, da granjinha, faz com que a soja deixe de ser consumida. Então cuidado, cara, quando você fala disso, primeiro você tem que entender o que é fome e desnutrição. Primeiro que no mundo as pessoas quando falam que morrem de fome, isso é um erro geográfico grotesco, as pessoas morrem de desnutrição. A fome é um sintoma. Tá? Por favor, presta atenção nisso, velho. Quando eu dou aula, a galera sempre diz: eu tô morrendo de fome. De fome você não morre, você morre de ausência de nutrientes no corpo. A fome é um sintoma. Né? A fome é apenas um sintoma. E se você for classificar o que é fome, é uma classificação bem subjetiva. Deixa eu explicar para o Antônio, que é um cara do Ceará, tem uma concepção de fome que é diferente do Falco, que é diferente do Leandro, que é diferente de mim. Eu mesmo agora acabei de tomar suco, velho. Tomei suco de manga. Aí o Antônio, sei lá, do Ceará deve ter um prato que ele deve amar. Ele vai lá e come. O Falco deve ter um prato na cidade dele que ele deve amar. E a ausência desse prato faz eu tô com fome. Cuscuz paulista, pronto. Pode falar, Leandro, fica à vontade, meu velho. Sarrabui é bom. Mas eu vou sair aqui. Leandro, eu vou sair, Leandro. Deixa eu dar uma boa noite, meu amigo Leandro. Filhote da ditadura safada. Seu PT safado. Boa noite. Desequilibrado. Vou lhe processar. Falou, meu velho. Valeu. Um abraço a todo mundo da rolagem. Boa noite. Vou dormir. Valeu, vai dormir, meu velho. Vai lá. E por favor, não vira um homem de direita, não, pelo amor de Deus.
Deixa eu explicar para essa pessoa que infelizmente nunca foi em uma favela no Brasil, nunca esteve em um lugar pobre, porque alguém para falar uma besteira dessa é só isso mesmo. Existe um termo cunhado no Brasil, não sei se vocês já ouviram, que definiu o Brasil como uma belíndia. Vocês já ouviram esse termo? Repete, por favor. Belíndia. Belíndia. Ah, sim. Belíndia. Já Belíndia ouvi. foi um termo usado porque o Brasil tinha o sul do Brasil com índices iguais da Bélgica e o norte iguais da Índia. Isso foi cunhado quando? Nos anos 60 para 70. Ou seja, bem antes do PT surgir. Então quem inventou a miséria não foi o governo do PT. E você pode pegar qualquer dado social, expectativa de vida, pegar PIB, renda bruta, qualquer dado vai mostrar que de lá Gente, pra só cá um melhorou. minutinho. O Rodrigo colocou aqui, Rodrigo Roncarati colocou assim: esquerda só tem canalha. Ele tá aqui agora numa live de esquerda e eu queria respeitosamente que ele conseguisse responder aqui ao Falco, ao Leandro. A mim não, porque assim, eu não tô muito me importando com a sua opinião não, mas como é que você chegou a esse argumento, Rodrigo? Explica pra gente. Só parar o carro aqui. Cara, porque vocês vivem num mundo de ilusão, sabe? Vocês vivem num mundo que não são seus. Certo. Uma falcatrua, uma roubalheira do caralho. Certo. Esquerda, rouba de todo mundo. Explica pra gente uma coisa, Rodrigo. Rodrigo, explica uma coisa pra gente, com todo carinho mesmo, velho. Não tô querendo tretar com você, não. Você tá falando que... eu vou até reler aqui o que você falou. São palavras digitadas por você, creio eu. Você falou que é o seguinte: na esquerda só tem canalha. Você estava dirigindo agora durante uma live, o que ele faz praticamente um infrator de trânsito. Se bandido bom e bandido morto, infração de trânsito é um crime, a gente pode pedir o seu assassinato aqui na live? Oxe, saiu? Perdoando a farofa. Saiu? Porque esse bandido bom e bandido bom e bandido Esse estranho morto... fenômeno, né? Esse estranho fenômeno que acontece muito na sua live. Interessante. Interessante esse fenômeno. Não, eu tô esperando, Rodrigo. Porque não existe crime pequeno nem crime grande. Não existe crime pequeno nem crime grande. Então, assim, eu só perguntei, assim, só por curiosidade. Não, você saiu. Você saiu, cara. Não lhe derrubei, não. E aí eu volto a dizer aqui, comentando com todos que estão aqui, ao Falco, a galera toda. Deixa eu parar aqui. Não, você é muito bem-vindo. Agora, assim, se você vier fazer aqui uma catarse ou um exercício de extravasar a sua raiva, eu não sou psiquiatra, cara. Vocês vivem em qual mundo? Eu vivo no mundo em que eu pagava R$ 9,40 no litro de gasolina e hoje eu estou pagando menos de 6 no litro de gasolina. Eu vivo no mundo onde a Universidade Estadual de Alagoas, a UNEAL, que é a universidade que eu pretendo prestar concurso, basicamente agora tem verbas para poder fazer isso. Eu vivo num mundo em que praticamente pessoas que choravam na fila do osso estão comemorando o incremento de R$ 150 a mais pessoas. E essas políticas não são boas políticas, não. Elas são péssimas. Sabe por quê? Porque elas não emancipam o povo, não. E o Falco pode explicar isso melhor do que eu. Essas políticas são no campo da social-democracia. Eu, como stalinista, não concordo com essas políticas, não. Não, definitivamente. Assim, então, tratar os sintomas sem tratar a causa raiz, né? Então você fica jogando paracetamol ali para não deixar o cara morrer de febre, mas e o câncer que tá correndo ele por dentro? Então, eu vivo num mundo, meu querido Rodrigo, que está falando aí agora, onde basicamente a minha categoria, a categoria dos educadores, dos professores efetivamente, não precisam estar jurando aqui lealdade ao ministro, né? Ao ministro, que praticamente mentiu no próprio currículo como Decotelli e ficou 2 dias no poder. Ao ministro como Ricardo Vélez Rodrigues,
que praticamente tinha escrito 4 provas do Enem com erros de português. Ele escreveu a prova do Enem para poder ser ele o homem que entra nos livros de história. E agora vocês estão criticando uma prova do agro, a questão 89 do caderno amarelo do Enem, que foi feita no governo de vocês. Eu vivo nesse mundo. E aí eu não sei, Rodrigo, se você está falando, se você realmente tem algum problema, eu peço a você sinceramente, procure tratamento, porque ninguém da esquerda ou da extrema esquerda, a não ser que seja um médico, e aí tem a Soberana, que é um coletivo, inclusive, que tem atendimento psicológico e tudo, só que eu não concordo com muita coisa Soberana, e tem até a minha crítica ao Ian. Não sei se o Falco concorda ou se o Leandro concorda, mas para mim, o Ian daqui a pouco vai estar sendo o contraponto na Jovem Pan, se não tomar cuidado. E eu tenho muito carinho. Calma. Desculpa, desculpa, Leandro, eu vou te provar o porquê. Quando o Ian... Eu digo isso porque eu já tive a oportunidade de trocar conversas com ele em rede social. E assim, é muito de... A minha produtora vai falar com você. A minha produção vai falar com você. E aí você pega a Soberana, você pega muitas vezes outros coletivos, você pega uma galera que tá assim. Daqui a pouco esse povo vai estar fazendo contraponto na Jovem Pan, se não tomar cuidado. A função dos caras ainda tem que ser uma função de revolução. Eles têm que ser praticamente publicitários, marqueteiros da revolução. Tem que ter muito uma mensagem. Eu não estou conseguindo ver isso no Ian no momento. Eu consigo ver isso no Manuel, eu consigo ver isso na Sofia, eu consigo ver isso na galera assim. Eu estou conseguindo ver isso num cara que não tinha obrigação nenhuma, que é o Thiago Santinelli. No dia que eu fui debater com o Taylor, a produção do Thiago Santinelli estava pronta para fazer o corte. O Taylor foi e me desceu. Ele disse que eu era criado com a mãe. Eu disse: Taylor, vamos abrir as câmeras. Eu mostro a minha casa, você mostra a sua, velho. E já estava todo mundo já pronto. Os canais de corte só iam receber, só entrar na live para gravar. Aí o Taylor arrotou na minha cara e desceu. Esse é o nível. Então assim, por isso que eu queria ouvir o Falco e queria te ouvir. A gente tem que tomar cuidado com alguns comunicadores de esquerda que estão com a necessidade muito grande de agradar a grande mídia, de agradar a galera, e esquece muitas vezes da realidade. Por isso que eu queria ouvir primeiro o Leandro e depois o Falco, porque eu acho que o Falco... Eu não sei se ele partilha da mesma ideia que eu, mas o Falco, por ser de um espectro político mais próximo do meu, ele vai conseguir entender. Diz aí. Leandro, depois Falco, por favor. A hora que você... eu acabei te interrompendo, eu só queria ter respondido o HRT. O HRT falando sobre queimadas na Amazônia, e eu falei sobre estiagem, estiagem sempre teve, sabia? O HRT, eu não gosto de dar carteirada, mas eu vou ter que dar uma. Com a palavra de quem viveu 12 anos na Amazônia. Estiagem não há na Amazônia. Tirando o estado do Tocantins, que os outros estados da federação têm volumes regulares de chuva. De novembro a março, esse fluxo aumenta. Aí nos outros meses é menor, mas ainda assim tem. Aconteceu algo diferente desta vez. Simples. É aquilo que eu falo e volto a falar. Menino Enzo, que vive no ar-condicionado, solta pipa no ventilador, criado com vó, e que quer opinar sobre Amazonas, sobre Pará, sobre Amapá, não sabe nem apontar o Amapá no mapa. O ministro deles, da saúde, confundiu Amazonas com Amapá. O Pazuello. Ele só conhece onde fica o Brasil porque jogou War alguma vez na vida. Se não, nem saberia onde é. Mas, Falco, fica à vontade, cara, em relação ao Ian Neves, volto a dizer, tenho muito carinho pela galera da Soberana, acho massa o trabalho dos caras, mas eu tô vendo que tão querendo fazer um contraponto ao MBL, estão querendo fazer um contraponto também ali a galera especificamente o Arthur Duval, virou uma guerra entre o Arthur Duval e o Ian Neves, um reagindo a vídeo do outro, e eu não sei até que ponto isso vai ser legal. Fica à vontade, Falco. Cara, eu tenho várias críticas, eu enxergo diversos acertos e enxergo também diversos erros, né? A gente acompanhou, por exemplo, a gente viu um caso onde ele, naquela tentativa de usar de sensacionalismo contra liberais, né? Ele leu, por exemplo, uma notícia a respeito do assassinato da tentativa de assassinato da Kirchner. Vocês lembram disso? Uhum. Então ele fez um react.
Ele fez um react lá, porque o cara que tentou assassinar Kirchner tinha um sol negro tatuado, e ele leu, a pessoa que estava escrevendo a matéria, falando, então, e esse cara, ele pertence a um ramo do nazismo que é chamado de nazismo esotérico, né? E aí ele começou a sacanear, falou, não é possível, aqui ó, os caras estão passando pano pra nazista, que porra é essa de nazismo esotérico? Só que ele meio que deu um tiro na água, porque quem estava escrevendo a matéria é simplesmente a pessoa que, assim, é uma das maiores autoridades hoje no assunto, sabe? A mesma pessoa que vem denunciando o entrismo da nova resistência na esquerda, né? É a herdeira espiritual do trabalho da Adriana Dias, saudosa, que nos deixou infelizmente no ano passado. Para quem não conhece, a Adriana Dias, ela era a maior pesquisadora. Todas aquelas notícias falando do aumento de células neonazistas no Brasil durante o governo Bolsonaro eram fruto da pesquisa dessa pessoa, né? Então, assim, existe muito. E esse foi um dos poucos casos onde o Ian se retratou, tá? Depois que ele fez, ele apagou esse vídeo e ele se retratou depois. É um dos raros casos. Mas acontece muito isso, né? Então, existe essa tentativa de bombar na rede, porque esse é o objetivo, né? É ocupar todos os espaços, só que acaba, infelizmente, perdendo um pouco de qualidade, porque as pessoas não são tudólogas, né? Assim, o Ian não tem nenhuma obrigação de saber o que é nazismo esotérico. Por exemplo, eu tô sofrendo na pele isso porque existe uma cobrança muito grande. Eu me coloquei essa cobrança durante um tempo de que eu precisava saber de tudo. Eu fui ler a desoneração da Folha para poder entender, eu fui ler o projeto. E aí eu consigo falar sobre isso hoje. Mas assim, eu fui entender os setores da segunda vez que eu li e fazer uma relação. Rodrigo, pode voltar, Falco, pode voltar. Enfim, então assim, tem uma série de críticas. Também tem vários acertos. O Sameca, que você estava falando, que é o serviço de atendimento lá de saúde mental, eu acho uma iniciativa pica. Eu bato palma para essa iniciativa, né? Tem um monte de outros criadores de conteúdo que são menores do que o Ian, mas que estão rondando ali a soberana, com a casa pedagolítica aqui do TikTok, com a casa da Bebel, que eu vejo muita qualidade, né, nos assuntos. Por quê? Porque sempre está concentrando ali a informação nas áreas de estudo dessas pessoas, né? Tenho várias críticas à comunidade que está se formando, tenho várias críticas a essa idolatria à imagem do Ian Neves, como se ele fosse um tudólogo, um teórico, e não é o caso, né? Tenho diversas críticas à bibliografia que é muitas vezes escolhida por esse pessoal, né? Então existe uma tendência, existe um viés ali muito bem definido, então eu vou fazer críticas nesse sentido, né? Mas enfim, né? De novo, né? Tem acertos e tem erros. Deixa eu só aproveitar e comentar. O Akira falou que estava realizando um vídeo do Ian falando que não tem que dar atenção à opinião de anarquistas acerca da URSS. Então, se a gente for nessa linha e traçar isso como algo absoluto, significa que a gente não vai mais ouvir a soberana criticando o capitalismo, porque afinal de contas o capitalismo nunca teve o objetivo de ser comunismo, né? Na mesma linha de argumentação. As críticas que eu faço à União Soviética, eu me prendo ao paradigma marxista e eu aponto as contradições entre a realidade concreta, entre a história do que aconteceu, entre todos os desenlaces históricos que levaram ao fim do projeto marxista em 56, eu faço a crítica nas decisões que foram tomadas pelos dirigentes anteriores a essa época e que não estavam de acordo com a própria teoria. Então assim, desculpa, eu sou um anarquista, eu critico a União Soviética com base marxista. Eu digo para vocês aonde foram os erros com base na própria teoria marxista, que levaram ao fim da União Soviética. Então assim, você não vai deixar de levar a minha opinião em consideração? É exatamente isso que eu estou vendo agora. Por exemplo, eu estou muito feliz com o que está acontecendo comigo em relação às redes sociais, eu não posso mentir. Eu vejo companheiros aí com 400 pessoas fazendo live, 3 lives por dia. Companheiros com, sei lá, quantidade mínima para fazer live, fazendo 3, 4, 5 lives por dia. E vivendo disso. Eu sou o cara que quando eu posso eu pergunto aí, velho, tem Pix, velho, tem qual presentinho que você aceita? Você manda 10 conto pro cara e o cara vai fazer live, tá fazendo live daquele ali, tá informando. Só que eu queria fazer uma crítica aqui, eu tenho medo dessa crítica ser muito mal interpretada.
Mas eu vou fazê-la do mesmo jeito. A esquerda precisa, antes de tudo, assumir que ela não está estudando. Ela não está estudando. A esquerda está agindo muitas vezes pelo o amor, sabe? É a esquerda apaixonada, é a esquerda que estuda muito pouco. Eu vi companheiros aqui falando que Lula era mais importante que a mulher dele. Esse culto à figura, né, esse culto personalista ao Lula, ele é muito preocupante, inclusive aqui no Nordeste, cara. Ele é muito preocupante porque eu não consigo, a gente entrando agora na fase final da live, e eu quero deixar essa pulguinha, porque eu adorei ter o Falco aqui, adoro ter o Leandro aqui, mas assim, queria deixar essa pulguinha. A gente está repetindo o erro de Cuba após a morte de Fidel. A gente está repetindo esse erro. A gente está repetindo o erro de quando Lula foi embora, quem é que vai assumir? Eu fico observando quem serão os herdeiros políticos de Lula. Eu vou logo dizer, tá? Em 2030, se Lula tiver... Rodrigo Roncarati, precisa me seguir não, cara. Por favor, você não é bem-vindo não, tá? Então, assim, em quem o Lula botar a mão em 2030 vai ser presidente. Em quem ele botar a mão. Se for o Haddad, será o Haddad. Só que o grande problema é... Cara, eu tenho certeza, sabe por quê? Sabe por que eu tenho certeza? Pela primeira vez eu tenho certeza disso. Ontem todo mundo me perguntando o que é que eu achava do Flávio Dino. O Lula acabou de tirar o Flávio Dino da presidência da República. O Lula acabou de tirar. E Lula não queria Flávio Dino como presidente da República, porque Flávio Dino corria o risco até de ser maior do que Lula historicamente. Flávio Dino pode ficar 20 anos no STF. 20 anos. Se Flávio Dino concorresse, ele teria 2 mandatos, 8 anos, ficava um mandato fora, mais 2 mandatos. Flávio Dino poderia ser presidente até os 80 anos, se não acontecesse nada. Lula só tem mais uma eleição, que é a eleição da vida dele, que é 2026. E basicamente a outra eleição em quem ele botar a mão leva. E está acontecendo com o Brasil a mesma coisa que aconteceu com Cuba nos anos 2000 até a morte de Fidel Castro. Nós não preparamos um sucessor ligado ao povo. O Haddad, a meu ver, o Haddad é praticamente um ala do PT que eu não gosto. O Ogro, eu tenho minhas dúvidas sobre isso que você fala, sabe por quê? E é uma coisa que você vai acabar concordando comigo. É lógico que o TikTok ele é uma bolha, mas ele é um microcosmo de uma coisa que eu vejo muito acontecendo. Sim. Qual é o grande problema que eu vejo desses anos pra cá? A esquerda não aprendeu a se comunicar e não aprendeu a usar essa tal de rede social. Certo. Eu escuto em lives da esquerda todo mundo falando, por exemplo, vou dar um exemplo. Ah, o Nicolas Ferreira é um bosta, o Nicolas Ferreira é irrelevante. Enquanto a gente está falando aqui nesse exato momento, o Nicolas Ferreira está bombardeando o WhatsApp de todo mundo com vídeos dele. Você fala, mas ele só fala merda. Ah, ele só fala merda. Ok. Só que aos olhos de quem é leigo da política... Oi, Elton, boa noite. A Júlia hoje foi até que horas a aula? Amanhã ela não vai conseguir, porque amanhã ela... Pode falar. E, aos olhos de quem é leigo da política, que é boa parte da nossa população, aquelas palhaçadas, aquele showzinho todo que ele dá, olha, isso é político. Ela tem simulado, e esse bombardeio... Aí não vai dar para ela ter aula amanhã. Não vai dar para ela ter aula amanhã. A tendência é esse bombardeio cada vez mais aumentar. Para você ver como é que essa comunicação deles é eficiente. Você convive com isso tão bem quanto eu. Você está vendo um monte de gente que não tem onde cair morta, que vem no TikTok. Convenceram essa gente de que ele está indo no mercado. O leite que era R$9 está R$4. A gasolina que era R$6,50 agora está R$4,80. A carne que estava R$70 agora está R$40. O cara olha e fala, porra, minha vida piorou. Minha casa, minha vida sendo quitado. Minha casa, minha vida sendo quitado. E o cara debaixo do teto do Minha Casa Minha Vida, vendo tudo isso, o cara fala, porra, minha vida tá uma merda. Era melhor com o Bolsonaro. Porque a comunicação é tão eficiente e conseguiu convencer esses caras. E a comunicação, e aquilo que eu tô falando, comunicação em rede social do PT continua retrógrada, continua analógica. Vou dar um exemplo disso. Você quer ver como é que a comunicação é ruim?
Eu vou dar um exemplo lá dos anos 90. Quem é de São Paulo conhece um jornal chamado Notícias Populares. Notícias Populares é um jornal espreme que sai sangue, bem povão mesmo. Chegou nos anos 90, mudaram a linha editorial do Notícias Populares e quiseram tornar ele menos povão. Deram esse nome, o projeto, de Projeto Marilena Chauí. Um nome muito familiar para quem é da esquerda, teórica do PT e tudo mais. Por quê? Queriam que o jornal pudesse estar nas mãos de gente do nível intelectual da Marilena Chauí. Fosse um jornal respeitável. O que aconteceu? O jornal quebrou. Porque não atraiu o público Marilena Chauí e perdeu o seu público antigo. Então, eu estou falando de uma comunicação que já era desconectada da população em 1997. Estou falando de 97. Nós estamos em 2023. E a desconexão continua. A conexão da população com a esquerda continua sendo Lula. Falco, pra gente concluir, queria muito ouvir o Falco também. Eu fiz um convite mais uma vez ao Rodrigo, porque ele tá perguntando aqui qual o remédio que nós tomamos. Rodrigo, eu sei, quando você vê gente esclarecida falando, você tem aqui um comunista, um anarquista, e aí você vê também um social-democrata, você vê 3 pessoas de um ramo mais progressista e um ramo muito mais longe da sua realidade. Eu sei que você vai ficar perguntando qual o remédio que nós tomamos, qual vai ser basicamente as teses que nós seguimos. Porque você, infelizmente até agora, Rodrigo, você só está querendo fazer aqui um exercício de libertar os seus demônios. Procura um coach, é mais fácil. Tiozão do pavê, categoria de base. Falco, por gentileza, meu querido. Eu acho interessante entrar nesse ponto dos herdeiros, né, do Lula e do Bolsonaro, inclusive, porque a direita também passa por esse mesmo problema. Né, o cara que está cada vez mais se consolidando nessa linha de ser herdeiro do bolsonarismo é o Tarcísio, né? Até que apareça um outro nome. A Zambelli chegou a concorrer, mas caiu em desgraça completa, né? Agora, você sabe que eu estava discutindo isso com um petista inveterado, militante há 40 anos do partido essa semana, porque uma das coisas legais da gente ter prática política é que a gente entra em contato com esse tipo de figura, né? E eu estava discutindo exatamente isso, né? Quem é que vai ser o herdeiro? E o cara me mandou o seguinte, ele falou, olha, se você tivesse me perguntado há 2 meses atrás, eu teria te dito que seria o Dino, né? Mas a gente está vendo que está indo para uma outra linha. O Haddad já mostrou que assim, não tem carisma, não, sabe, não me parece ter força suficiente. Você quer o meu chute? Eu falei, quero. Eu acho que vão preparar o Alckmin. Aí nessa hora eu falei, não é possível, cara. Mas, desculpa, mas é um ato a se pensar. O PT, ele teria, a esquerda, né, teria no Boulos uma chance de ser um Lula 2.0, um Lula 2.0, mas eles vão ter ainda na chatice do picolé de chuchu, dessa porra dessa frente ampla, o Alckmin, que praticamente é somente um cara que pegou carona na última ação social que o Lula fez na vida, né? O Lula sempre gostou de ajudar o povo e quis ajudar agora um dos maiores safados que o mundo já viu, que é o Geraldo Alckmin. Quando decidiram que o PT e o PSB iam andar juntos, eu particularmente queria votar na Sofia Manzano, para não votar nele. Mas acima de tudo, Ogro, o Lula é um pragmático. O Lula sabe joga real política. O Lula cada vez, depois da prisão, cada vez mais é cauteloso em seus movimentos. Então cada vez a impressão que eu tenho é que ele ficou mais pragmático. Você falou do Boulos, eu acho que o Boulos talvez para 2030 Exato. E colocaria aquele Renato Freitas, deputado estadual do Paraná, que começa a despontar com uma figura de carisma. Mas ele fez uma coisa que eu não estou entendendo. Se alguém me explicar, eu agradeço. Até para a gente encerrar a live. Porque foi que ele está tirando do Flávio Dino, e eu queria muito ouvir os camaradas de esquerda, até os camaradas de direita, que podem ter uma visão aí mais tranquila. Porque foi que ele tirou do Flávio Dino era praticamente uma certeza de ser um presidenciável. Era praticamente uma certeza de ser um dos presidenciáveis mais fortes da última década. Porque o Flávio Dino vem com um currículo muito bom, o Janones acabou de escorregar nesse lance aí do Caixa 2, que eu preciso muito ver também sobre isso. Mas assim, por que ele tirou o Flávio Dino? E aí o Falco, você, Léo, fica à vontade.
por que ele tirou do Flávio Dino essa chance de realmente concorrer e mostrar que o Brasil pode ter um campo democrático, não tão à esquerda. O Flávio Dino até consegue ter uma relação cordial, até com os caras que ele bate lá dentro do Congresso. É isso que eu estou tentando me perguntar. Mas será que Flávio Dino queria? Cara, quem é que não quer hoje, depois de ser um professor de direito constitucional? Jacques Wagner refugou. Mas aí que tá. A escolha de Lula em 2018 era Jacques Wagner. Mas no própria biografia do Lula, do Fernando Moraes, fala que a primeira escolha era Jacques Wagner. Jacques Wagner refugou. Mas a gente tá falando agora aqui de um cara que foi projetado nas fileiras do PCdoB para ser maior que o Lula. A gente sabe que o Flávio Dino foi projetado, ele não conseguiu. Mas ele foi projetado para isso. Desculpa, Ogro. Vale lembrar que a frente ampla que se formou e que derrotou o bolsonarismo, por enquanto, foi um projeto do Dino que ele começou em 2018. Exato. Tá? Exato. Desde 2018 ele vem falando em frente ampla e articulando e construindo isso. O Dino é um cara que também sabe jogar realpolitik, do mesmo jeito que o Lula. Tanto é que não sei se os amigos conseguem entender isso, mas o que eu vejo é o PT acabou com a carreira política da Manuela Dávila. Foi. O PT acabou com a carreira política da menina. Foi. Ela hoje é uma mulher que vive de dar palestra, cuidar do maridão e dos filhos e tipo, ela vive disso, cara. Mas o PT, no processo político eleitoral de 2018, que acreditou no Haddad e botou todas as fichas no Haddad, o PT tirou o sonho daquela menina. Ela conseguiria ser presidente numa chapa do Flávio Dino, ela como vice, que é o que eu acho que não vai dar ano que vem. Acho que ano que vem é a Kamala Harris, se o Biden não fosse candidatar à reeleição, que eu acho muito improvável que aconteça, de dar Biden e Kamala Harris de novo. Eu não sei se a Kamala consegue ser eleita presidente dos Estados Unidos. Rodrigo, deixa eu te explicar uma coisa. Já que você, infelizmente, o teu mundo começa em Cabo Frio e termina em São Pedro da Aldeia, o Dino se reelegeu no Maranhão e foi eleito senador. Simples assim. Não, Rodrigo, faz o seguinte. Eu sou geógrafo. Eu sou geógrafo, Rodrigo. Eu sou geógrafo, Rodrigo. Pega uma PNAD de qualquer cidade do Maranhão e pega uma PNAD de qualquer cidade de São Paulo. Aí a gente faz um balanço aqui. Eu lhe desafio agora. Primeiro você vai entender o que é PNAD, Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio. Pega uma PNAD de qualquer cidade do Maranhão. Eu analiso aqui agora com você ao vivo. Vamos lá. Se você conseguir me vencer, aí eu cancelo todas as minhas redes sociais. Agora você tem que entender como é que é uma PNAD no governo do Flávio Dino. Pega a escola de tempo integral, por exemplo, São Luís. Eu não estou dizendo que o Flávio Dino é a melhor coisa do mundo, não, cara. Mas quando a gente pega dados, o Tarcísio, por exemplo, hoje está sofrendo por essa discussão. Por favor, Rodrigo, antes de eu encerrar a live, eu queria muito ver. Estou lhe chamando para subir pela terceira vez. Pode olhar aí que tem um convite para você subir. Mas você já subiu aqui praticamente nervoso. Enquanto ele não aceita, você perguntou por que houve essa movimentação. Na minha leitura, é justamente a política do Lula. Ele está preocupado com a próxima reeleição. Né? E querendo ou não, a gente está vendo aí no chat qual que foi o efeito do sensacionalismo do Estadão, né? Que está aí nesse jogo de formar um conglomerado, encabeçar um conglomerado de mídia de extrema direita, né? Junto com Revista Oeste, junto com o Brasil Paralelo, né? E a gente viu que esse efeito, uma vez dada a manchete, não importa o que você fale depois, o importante é a mensagem que chega primeiro, né? Então, assim, na minha opinião, é uma manobra que ela resolve relações públicas, porque vai tirar um cara do ministério sem ter que demiti-lo, né? Vai ganhar mais influência dentro do STF, sendo que o próprio governo Lula tem sim disposto, tem alguns atritos acontecendo e ele já não tem mais tanta coesão com o STF quanto ele tinha em mandatos anteriores, né? Então é um jeito de tirar o problema, Flávio Dino, do momento, né? E ao mesmo tempo ganhar mais influência dentro do STF. Sim,
Na minha visão, se trata de uma questão de consolidação de poder, né, e a preocupação com os próximos 8 anos. Né? Se é uma escolha acertada ou não, não sei dizer. Eu acredito que o melhor para o país como um todo era que a gente conseguisse ter uma herança, pelo menos, para que a gente não tivesse que lidar com mais 4, mais 8 anos de projeto de terra arrasada. Por mais que eu seja crítico dos governos de esquerda, eu realmente prefiro ser oposição ao PT do que ser oposição ao Bolsonaro. Sabe? Menos gente morre. É mais ou menos Cara, por aí. É porque a sua oposição a um governo do PT, por exemplo, ela é muito técnica e ela é o que nós que defendemos uma camada um pouco mais intelectualizada defendemos. Ela é gentil. Eu tenho críticas ao governo do PT, tenho oposições a algumas frentes do PT, inclusive aqui na minha cidade, que é a questão do PT aqui ser praticamente uma filial do PMDB, do MDB, né? E aí a gente começa a ver essas formas. Hakuna Matata, vamos lá, você tá aqui falando pra caramba, 0 seguidores, os caras entram com conta falsa. Hakuna Matata, eu queria que você me explicasse onde foi esse superávit primário e por que o Bozo não pagou os precatórios. Aí a gente começa a conversar a partir daí. Não pagou os precatórios, que rolou a dívida, exatamente a bomba explodiu no governo. Mas eu falei isso em setembro do ano passado. Eu disse, gente, cuidado com a bomba fiscal que vai acontecer, cuidado com as diferenças tributárias. Ô Rodrigo, você não tá no barzinho com teus playboyzinhos na praia em Cabo Frio. Então, te aquieta. Se você não é macho para ter um diálogo minimamente saudável, o país pega o beco e sai. O país entrando numa dívida cada dia maior. Rodrigo, eu adoraria que você me explicasse aqui. Vou te convidar mais uma vez para subir, Rodrigo. Eu adoraria que você me explicasse aqui pra gente onde você está vendo essa dívida cada vez maior, qual é o banco que está muitas vezes aí abalizando essa dívida, de quanto é essa dívida. Agora, sobe pra gente e mostra qual é. Não, eu tô te convidando, cara. Quem foi? Vai amarelar? Você... Peida na farofa, como todos peidam. Você é o cara fodão, porra. Qual foi? Playboyzinho do bairro da Passagem. Só é macho com os pit boy no bairro da Passagem, né, Rodrigo? Conheço Cabo Frio, morei 2 anos aí. Conheço gente da Atolaia. Aí o que é que acontece? Não, o Brasil tá assim, o Brasil tá quebrando. Pô, velho, não é que o Brasil tá quebrando, não. É porque essas políticas públicas no momento são as únicas que o Brasil pode ter. Deixa eu explicar pro HRTN, o patético, você também não sabe interpretar texto, influenciaram as eleições. Não, eles disseram o seguinte, que sem eles, Lula não teria sido eleito. Isso quer dizer que eles fizeram Lula ser eleito? Não, quer dizer o seguinte, que sem instituições fortes, não há eleição que dure. A gente seria Paraguai, Cazaquistão, Quirguistão, onde um candidato ganha e depois vem um golpe militar, vem alguém e fala, não valeu nada, vou desmanchar tudo é destruído. É simples. Só que, infelizmente, gente com problema cognitivo como você não consegue entender a diferença. Entendeu agora? Rodrigo, vai lá pro barzinho na Passagem, vai. Tomou chifre lá na passagem de alguém? Vai curar em outro lugar. Aqui não é lugar. Não, mas olha, eu queria só para encerrar a live colocar algumas coisas. Aumentando imposto e criando imposto. Qual imposto foi criado? Qual imposto que foi criado? Só pra gente entender. Qual imposto que foi criado? Vou convidar o Rodrigo mais uma vez, gente. Tô convidando o Rodrigo. Qual foi o imposto que foi criado? Sobe aí, Rodrigo, diz pra gente. O imposto que foi criado. Qual imposto foi criado, Coete? E qual foi o imposto que foi aumentado também? Vamos lá. Só uma coisa, tá? Pra vocês terem ideia. Quando o IVA, certo. O IVA substituiu o outro. Porque no caso ele é uma condensação de 3 impostos. Não sei se o amigo está sabendo. Quando ele condensa 3, você não cria mais um, não. Você deixa de ter 2 para criar um. Ele é a condensação de impostos, cara. Tá vendo como vocês não sabem? Ora, Rodrigo, cadê você? Gente, é esse tipo de gente. E aí eu acho que foi o Falco hoje que pegou um dia ruim da live. Mas é esse tipo de gente que quando vem pra cá, sobe, fala um monte de coisa, como por exemplo, mas o comunismo, ele realmente vai acabar com as famílias. Bicho,
Eu só queria saber onde é que tá. O Rodrigo tá acabando com a gente. Eu realmente não vou dormir hoje por causa do Rodrigo. De fato, eu tô tô aqui impactado com o Rodrigo. Rodrigo, Tô impactado. se você fica querendo fazer frase elaborada para parecer intelectual, deixa eu te contar uma novidade. Não funciona. Se funciona com as piriguetes do Buda Beach, não funciona aqui com a gente não, tá? Você não tá na baladinha, entendeu? Ele não subiu, porque ele tava até agora. Ele tá até agora com essa mesma discussão e não subiu. Eu tô esperando ele subir pra gente poder conversar, pô. Eu tenho aqui um tempinho. Eu tô agora acordando mais tarde hoje pra poder fazer minhas coisas, né? A gente tá observando aqui os impostos, a qualidade dos impostos, mas eu queria que o Falco começasse as considerações finais dele, porque eu realmente vou dar um tempinho pra poder... Tá com tempo que eu não assisto televisão de bobagem, cara. Televisão de bobeira mesmo. Eu tô querendo assistir televisão de bobeira, eu tô dando muita atenção à internet, então eu queria que o Falco começasse com as considerações dele, depois eu passo pro Leandro, que já é da casa. Preciso muito fazer um podcast, mas eu já comentei, só volto a fazer meu podcast, a primeira pessoa entrevistada é a minha esposa, tá, gente? Desculpa, mas ela é a pauta principal. Porra, posso Aí eu aproveitar faço o um gancho podcast pra... com ela, depois eu saio entrevistando todos os meus amigos para o 082 Podcast. Posso aproveitar para fazer um jabazinho? Porque assim, estamos com um projeto de podcast aí pro ano que vem, viu? Eu, Dona Letícia Oliveira, que é a autora da matéria lá que eu comentei do Ian Neves. Sim. Mohamed Puncha e o Judes. O Judes vocês devem conhecer aqui da plataforma, inclusive. Né? A gente vai ter um podcast aí para falar principalmente sobre estudos e monitoramento da extrema-direita no Brasil. Né? A gente vai falar bastante aí do seu Alexander Dugin, vamos falar dos herdeiros do Olavo de Carvalho, né? Vamos falar da extrema-direita no mundo. Então acho que vai ser um projeto interessante. O nome proposto no momento é um nome merda de propósito, chama Cavalgando a Jaguatirica. Vamos ver se ele vai sair pro ano que vem. A gente já teve um piloto aí no YouTube, no canal do Judes esses dias. Mas, manda pra mim o link que eu quero ver. Eu quero ver muito, assim cara. Porque... Assim que tiver. Eu te mando o link do piloto, que tá lá no vídeo tá no canal do Judes. E assim que tiver o podcast, te mando o link do podcast também. Tá? O meu é o 082 Podcast, vai ao ar toda sexta-feira no YouTube. E aí eu já quero convidar pra... Claro, vou gravar primeiro com a minha esposa, galera. Ela precisa ser a primeira a gravar nessa temporada 2024. Mas vou encerrar a temporada 2023 com algumas pessoas, mas o primeiro 2024 é com ela. E aí eu já começo a falar mais de política, um ano que tem a eleição municipal, que vale muito a pena. Deixa eu só devolver a palavra a vocês pra gente poder concluir. Fiquem à vontade. Eu acho que... Só para finalizar, agora que eu já fiz o jabá, eu acho que, voltando lá para a tua primeira pergunta, quando você falou comunismo hoje, né, eu acho que tem uma diferença crucial. Né? Eu falei da divergência do anarquismo, que existiu lá em 1868, que fez as linhas se dividirem, né? Mas eu já estou indo já para uma outra linha. Né? Tem um autor muito bom, tá? Que ele foi marxista na juventude, se tornou anarquista e no final da vida rompe até com o anarquismo. É um cara que chama Murray Bookchin, que eu acho ele um dos grandes gênios e que ainda é muito pouco divulgado no Brasil. E ele tem uma frase que eu acho muito interessante, que é a seguinte, né? Antes, lá atrás, em 1917, a gente estava lutando, né, para que houvesse socialismo e não barbárie, né? Hoje a gente já está numa outra linha, a gente está falando que a briga é entre socialismo ou extinção, né? Algo deve ser feito e algo deve ser feito muito em breve. E este algo, ele depende de preparação e oportunidade. Né? A oportunidade virá. Né? A gente pode ter uma das poucas certezas que a gente tem no capitalismo é a crise, seja ela econômica, seja ela bélica, seja ela política, a oportunidade vem. O que a gente precisa no momento é de preparação. Como é que a gente se prepara? A gente se prepara se organizando. Né? Então, para todo mundo que está assistindo aqui, que quer contribuir um pouquinho nessa construção que pode se tornar a superação do capitalismo lá na frente, o primeiro passo é você se organizar. Seja num partido, seja, muito mais importante na minha opinião, em movimento social. Porque esse é o caminho que eu acredito para o Brasil. Eu acredito que a organização ela deve se dar nos movimentos sociais, não necessariamente nos partidos. Se for possível, em ambos. Tá? Mas eu acho que esse é o caminho. Se organize.
construa ombro a ombro com os seus irmãos trabalhadores o horizonte que a gente está querendo. É isso. Obrigado pelo espaço, Ogro. Eu que agradeço, cara. Leandro, meu velho, pra gente chegar nas considerações finais. Valeu mais uma vez, tamo junto aí. O Rodrigo, aprende a escrever, tá? Deixa eu te dizer uma coisa, não tem coisa mais broxante nessa vida para uma mulher do que homem burro. Você pode ser musculoso, pode ser bonitão, mas se for burro, ninguém aguenta. É chato, é pedante. Gente que inclusive é analfabeta e é medrosa, como diria Cazuza, vamos pedir piedade, Senhor, piedade para essa gente careta e covarde, tá? O Rodriguinho deve ser mais um daqueles que brada contra a corrupção, mas deve ter feito parte da carreata lá em Cabo Frio, em defesa do faraó do Bitcoin. Vocês devem ter ouvido falar, né? Pois é, teve uma carreata em defesa dele. Agora descobriram mais podres dele. E gente com o Rodriguinho, eu imagino que deve ter enfiado a língua no rabo e agora fica todo mundo quietinha, né? Mas se diz contra a corrupção, mas se diz contra tudo e contra todos a favor da honestidade. Enfim, é por isso que borra a fraldinha quando sobe aqui para conversar. Infelizmente é isso. Limpa depois que eu tô sentindo o cheiro daqui, viu, Rodriguinho? E não vale jogar lá na praia não, viu? Lá em Cabo Frio. Beijo. É isso, galera. Muito obrigado a todo mundo. Nessa live a gente participou agora, tivemos 55 diamantes, 6 novos seguidores e mais de 878 pessoas passaram por aqui. Eu sou o Ogro do canal Ogro Web TV. Muito obrigado e sigam o Falco, sigam o Leandro, sigam todos os camaradas do campo da esquerda, extrema esquerda, progressistas e não acreditem nas mentiras deles.